Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Você, por acaso, já assistiu, já viu um navio se afastar da costa em direção ao alto mar? Pois à medida que ele vai se distanciando da praia, mar adentro, ele vai ficando cada vez menor até desaparecer por completo da nossa visão. E aí eu pergunto o seguinte para você que me assiste: em face disso, do seu desaparecimento, significa dizer que ele se decompôs, que ele se desagregou, que ele evaporou do mundo? Não, a gente sabe que não. Apenas nós perdemos ele de vista. Lá fora da nossa visão, ele continua do mesmo tamanho, com a mesma capacidade de carga, com as mesmas características, enfim, ele continua igual, exatamente igual quando estava perto de nós, ao alcance da nossa visão. E talvez, em algum momento, que alguém que ficou pode ter dito, já se foi. E lá do outro lado, em um porto qualquer, em um outro alguém pode estar dizendo, olha, ele está chegando. Pois assim é a morte. Quando alguém parte desta vida, deste mundo, apenas por um período, perdemos de vista tal qual um navio que entrou mar adentro e que desapareceu do nosso campo de visão. Assim como o navio, o ser que amamos e que partiu para a outra dimensão, este também continua exatamente o mesmo. A sua capacidade mental continua a mesma, os seus valores, as suas conquistas, enfim, tudo continua igual. O amor que nutria pelos seus entes queridos que ficaram continua com a mesma intensidade, ou seja, ele leva consigo apenas e tão somente todas as suas aquisições adquiridas durante a jornada terrena. Em outras palavras, leva para o porto de destino do outro lado da vida as virtudes, os defeitos, os sentimentos bons e os nem tão bons, enfim, leva tudo o que pertence ao espírito e tão somente ao espírito. Já o que pertence ao corpo, ou melhor, que pertenceu ao corpo, fica por aqui mesmo, deste lado da vida, neste porto do lado de cá, pois lá, do outro lado, os bens materiais adquiridos aqui, e muitas vezes, que lutamos muitas vezes por eles, até fizemos inimizades e muitas vezes até morremos por eles, lá do outro lado, eles não têm valor absolutamente nenhum. E digo mais, valem tanto quanto um vintém furado. O que foi interrompido foi a vida do corpo, porém a vida do espírito não se interrompe nunca, pois hoje eu vou falar sobre morte. Não no seu sentido genérico, mas o que
pode acontecer com alguns espíritos quando desencarnam. Vejam bem, eu disse alguns espíritos, não todos. E por que eu vou enfocar esse assunto aqui hoje? Talvez não seja o seu caso, mas o que acontece conosco após o cessamento da vida, ou como é a vida após a morte do corpo, logicamente, é uma pergunta, uma dúvida que muita gente tem. No entanto, em função das mensagens de diversos espíritos, através da psicografia de muitos médiuns idôneos, vamos alcançando um entendimento cada vez melhor desse assunto. Saber a respeito é muito importante. Disso, tenho certeza, ninguém duvida. Porém, não devemos esquecer que após o desencarne, ou seja, após a morte do corpo, a vida continua célere, sem que nos transformemos nem em demônios indo para o inferno e nem em anjos indo para o céu, até porque inferno e céu é fruto do invencionismo das religiões de outras épocas que criaram esta e outras crenças para dominar as pessoas pelo medo. E por incrível que pareça, conseguiram. A prova de que conseguiram está que em pleno século XXI, muitas pessoas têm medo da morte porque têm medo de irem para o inferno. Felizmente, hoje essas crenças já não são aceitas com tanta facilidade pelo homem atual. Um homem mais questionador, mais curioso, que procura entender as coisas, inclusive as coisas da religião, pelo lado mais lógico, pelo lado mais sensato. Infelizmente, apesar desse avanço, ainda existe muito desconhecimento da vida após a morte, o que faz com que haja um despreparo para as pessoas encararem a coisa mais certa da vida, que é a morte. E por haver esse desconhecimento, muitas pessoas se apegam demasiadamente às coisas materiais, fazendo desse apego, muitas vezes, a razão de viver. E esse desconhecimento, aliado a esse apego, são fortíssimos indícios que prendem, por tempo indeterminado, muitos espíritos no plano material, mesmo depois da morte do corpo, impedindo esses espíritos de serem levados para um lugar adequado, para o seu devido esclarecimento sobre a sua nova realidade. Além desses fatores, há que se considerar outros também, que os prendem aqui nesse mundo material, como o apego, a saudade, a dependência e até mesmo, em alguns casos, o chamado dos familiares que ficam chamando por ele atitudes e comportamentos que atraem os desencarnados e os mantêm presos ao plano físico. Fruto disso, dessa proximidade, desse viver juntos por saudade ou por qualquer outro motivo, os desencarnados não conseguem se afastar do lar que viveram por muitos anos e aí começam a interagir e interferir na vida dos chamados vivos, que somos nós e que ali vivem. Talvez você não saiba, mas muito mais do que podemos imaginar, existem espíritos vivendo nas casas em que viveram quando estavam encarnados. Não raro um espírito que volta à vida no plano espiritual, ou seja, que perdeu o corpo físico e fica triste, digamos assim, pode, em razão da própria morte que não aceita, entrar em um estado semelhante a um que nós chamamos hoje de depressão, podendo transmitir inclusive essas energias, essas mesmas sensações aos seus familiares. E o que pode acontecer? Pode acontecer que, de repente,
um membro da família pode apresentar sintomas de tristeza, de melancolia e até mesmo de depressão, que pode iniciar com fatores pessoais, por emoções pessoais, pela tristeza gerada pela morte do familiar que morreu e que, com a presença dele em espírito, recebe do espírito, essa pessoa encarnada recebe do espírito desencarnado as suas energias, em desequilíbrio. Às vezes, para um desencarnado em estado de confusão psíquica, digamos assim, ele não consegue entender como ele, que está imbuído de sentimentos bons para com os seus familiares, possa prejudicá-los a ponto de fazer, inclusive, adoecer um ente querido com a sua simples presença naquele meio que por muitos anos também foi seu. Ele não consegue perceber que a sua presença naquele contexto, que agora não é mais seu, traz e irradia não somente energias desequilibradas que acabam prejudicando um familiar mais sensível e mais receptivo a esse tipo de vibração. Além de serem essas energias desequilibradas, são duas energias de universos diferentes, de universos distintos, de dimensões diferentes, material e espiritual, que se entrelaçam, que se misturam, mas que não se coadunam harmonicamente entre si, pela simples razão de que são energias de frequências diferentes, pois pertencem a universos diferentes, a dimensões diferentes. E essas trocas, na maioria das vezes, involuntárias de energia, ou como queiram, essas influências energéticas entre almas de universos distintos, acabam por se darem em todos os níveis do ser mais desprotegidos, digamos assim, que é o ser do universo material, ou seja, nós encarnados, influenciando o nosso corpo físico, o espiritual, o emocional e o mental, ocasionando muitas vezes doenças físicas e emocionais. E isso acontece porque o desencarnado, mesmo querendo ajudar, mesmo querendo proteger a sua família, acaba, sem se dar conta, prejudicando aqueles a quem ele está querendo simplesmente ajudar. E essa proximidade pode, inclusive, virar em uma obsessão, digamos, uma obsessão do bem, se é que existe a obsessão do bem, que é aquela que não há intenção de prejudicar, mas que acaba, no frigir dos ovos, prejudicando. Se você, por alguma razão, por algum motivo, desconfia que isso possa estar acontecendo no seu ambiente familiar, procure uma casa espírita da sua confiança que tenha o chamado atendimento fraterno. Gente, depois que morre, como eu disse antes, ninguém vira santo com superpoderes e nem tampouco vira demônio. Claro que não. Nem todos os desencarnados, mesmo aqueles com longa vivência no plano espiritual, estão aptos e capacitados para ajudar os que aqui ficaram. Para que isso aconteça, para que essa ajuda seja benéfica, é necessário, em primeiro lugar, o espírito se equilibrar, entender a sua nova situação e entender que a vida continua, mas que agora em uma nova realidade, em uma nova dimensão, em um novo universo, agora com outras necessidades e outras responsabilidades. É preciso entender que ainda terá um longo caminho pela frente para somente a partir daí ter condições emocionais de ajudar os seus familiares que aqui ficaram. E entre
algumas coisas que ele precisa fazer é trabalhar nele próprio o desapego às suas coisas materiais, o desapego à casa onde viveu enquanto encarnado e também o desapego da sua família com quem conviveu, o que, no entanto, não significa dizer de forma nenhuma, e nem eu estou querendo dizer isso, que ele precisa deixar de amar ou deixar de se importar com os que aqui ficaram. Logicamente que não. Assim como no mundo espiritual, o que nos une são os laços espirituais. Aqui no plano material, além desses, também temos a nos unir os laços de sangue. Os laços sanguíneos se desfazem com a morte. Os laços espirituais, porém, não se desfazem nunca, nem mesmo depois da morte. E é exatamente por isso, para que não prejudiquemos aqueles a quem amamos, que quando morremos, ou seja, quando desencarnamos, devemos aceitar a sugestão dos espíritos amigos que vierem nos amparar para que possamos ser levados para um lugar adequado no mundo espiritual para repouso e o devido tratamento quase sempre necessário após a morte. Depois dessa etapa, depois que ficarmos bem, aí sim poderemos, se recebermos autorização para tanto, voltar para rever os nossos entes queridos que ficaram e até, de certa forma, ajudá-los convenientemente e de acordo com as nossas possibilidades. Infelizmente, o excesso de apego às coisas materiais e também o medo do desconhecido, do que vem depois da morte do corpo, e até mesmo a falta de leitura sobre o pós-morte, é que faz com que muitos espíritos fiquem presos à terra, presos e confinados na casa que não é mais deles. Exatamente por isso que é preciso abrir a mente para aceitar novas ideias e não mais aquelas verdades emboloradas impostas pelo poder religioso e que não mais se coadunam com o homem atual, que é um homem curioso e esclarecido dos tempos modernos. Enquanto estivermos na Terra encarnados, vivamos a vida terrena na sua plenitude, mas ao deixarmos definitivamente o corpo material, o corpo de carne, com a morte deste, que deixemos nos levar para um lugar adequado no mundo espiritual. Jamais podemos esquecer de que a vida continua. Porém, se a pessoa foi muito apegada às coisas materiais, que nunca cuidou do seu espírito, que nunca procurou conhecer a verdade do pós-morte, nesse caso, o processo de desprender-se das coisas do mundo material será muito mais lento do que aquele que se espiritualizou, que procurou saber um pouco mais sobre a única certeza da vida, que é a morte. Por isso, que quem conseguir contrabalançar as preocupações materiais próprias do planeta escola com as questões espirituais, no momento do desenlace, do espírito que sai do corpo, que é o corpo, o espírito estará mais preparado para deixar para trás tudo o que é material e seguir confiante na sua nova etapa de vida que lhe espera no mundo espiritual. Afinal, a vida, como eu disse já várias vezes, a vida simplesmente continua. E se ela continua, já me encaminhando para o final, lá do outro lado, então que nos preparemos aqui para quando nós chegarmos lá,
possamos vivê-la no lugar certo e da melhor forma possível, sem incomodar os nossos entes amados que aqui ficaram para um dia também partirem e se encontrarem conosco. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.